Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Mais uma vez vamos tratar de um tema controverso. No entanto, quero ressaltar que o assunto que será abordado neste vídeo, ele diz respeito a um público bem específico. Eu quero me dirigir basicamente aos casados e aqueles que estão para ingressar na vida conjugal, né? Por quê? Quero tratar de um elemento essencial para o ingresso no estado do matrimônio. Ou seja, eu quero falar sobre a moradia. Quando nós estamos para casar, quando um casal decide se unir em matrimônio, sempre há muitos conselheiros dando orientações com base em sua experiência, às vezes com base nas escrituras sagradas, a respeito desse princípio. E dentre as muitas orientações, uma que gosta de destaque é a orientação a respeito da moradia. As pessoas inclusive lançam mão de um ditado popular que diz o seguinte: quem casa, quer casa. Então, com base nisso, muitos argumentam que para que você possa casar é necessário que você possua uma casa, ou seja, que você tenha uma casa própria. Do contrário, você estará adentrando a vida conjugal numa condição muito ruim, uma condição que vai dificultar o progresso como casal. Então, partindo dessa premissa, algumas pessoas acabam pensando e tratando a moradia, a casa própria, como algo essencial, e o aluguel acaba se tornando, de certa forma, algo ruim, algo maléfico, quase que uma maldição, quase que um pecado. Então, pensando nesses conselhos, nessas orientações e percebendo que há uma certa polarização quando o assunto é moradia, no contexto da vida conjugal, decidi fazer um vídeo abordando essa temática, algo que é incomum no contexto teológico. Poucas pessoas falam sobre esse assunto, mas eu entendo que ele é relevante, sobretudo, como destaquei, para aqueles que estão casados e aqueles que estão para adentrar no estado do matrimônio. Bom, por isso, vamos intitular esse vídeo da seguinte forma, essa abordagem da seguinte forma: morar de aluguel é errado, segundo a Bíblia? É o que nós vamos ver neste vídeo. Bom, é estranho nós pensarmos no aluguel e, segundo a Bíblia, né, pensarmos numa teologia bíblica do aluguel, até porque o aluguel não é um tema da teologia bíblica, né? Mas a Bíblia, ela menciona aluguel, né? Ela não tem uma orientação específica, direta a esse respeito, mas a Bíblia fala sobre aluguel. Por exemplo, quando nós vamos a Êxodo, no capítulo 22, nós vamos lendo os versículos 14 e 15, nós vemos vemos que há menção do aluguel, né? Veja, Êxodo capítulo 22, versículos 14 e 15, diz assim: e se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Perceba que ele menciona alguma coisa, mas essa coisa mencionada pode sofrer dano ou pode morrer. Então, é muito provável que haja uma referência aqui a objetos inanimados e a animais utilizados aí para serviços, né? Então, fala-se sobre o aluguel de coisas e o aluguel de animais. Mas também, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos em Mateus capítulo 21
que Jesus ele conta uma parábola na qual ele menciona algo que até hoje é praticado, né? Jesus, em Mateus 21, no versículo de número 33, ele diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. O arrendamento, ele é uma prática usual ainda nos dias de hoje, que é similar ao aluguel, né? Onde o arrendatário, aquele que, se formos colocar nos termos se formos fazer uma comparação com o aluguel, seria aquele que está alugando, né? Então, o arrendatário é aquele que vai usufruir da propriedade, vai explorar aquela propriedade, e se for no contexto rural, vai explorar os seus frutos, toda a produção por um determinado período já contratado com o arrendador, e vai, em troca disso, pagar uma espécie de aluguel, né? Bom, enfim, mas embora esse elemento da cultura judaica esteja presente aqui nessa parábola que Jesus conta, embora Êxodo mencione algo na lei que trate também de aluguel de coisas e animais, isso por si só não constitui um princípio que aponte para a viabilidade do aluguel no contexto da vida conjugal. É bem verdade, nós precisamos ter isso em mente. Porém, quando nós olhamos para a Escritura de um modo geral e percebemos os seus princípios gerais para a vida cristã, nós vemos que há alguns preceitos, há algumas orientações, inclusive do próprio Jesus, que podem nos guiar nessa reflexão a respeito do aluguel. Se não vejamos Lucas capítulo 14, nós encontramos aqui uma palavra de Jesus a respeito da previdência, né? Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus ele diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, Jesus salienta a importância de nós, e que era uma prática comum. Ele fala: olha, isso é uma prática comum, qualquer um de vocês faz isso. Isso é natural, isso é sábio, isso é o que nós devemos fazer. Antes de nós iniciarmos qualquer empreendimento, nós precisamos primeiro fazer os cálculos, verificar se conseguiremos chegar ao fim. Ou seja, aplicando esse princípio à realidade do aluguel, nós podemos pensar que se eu desejo ingressar na vida conjugal, utilizando o aluguel como meio para que eu possa ter um local para residir, então eu preciso primeiro fazer os meus cálculos e verificar se eu posso pagar. Esse é um princípio. O aluguel é viável se eu puder pagar, né? O apóstolo Paulo podia pagar, né, em Atos 28, né, no versículo de número 30, se não me engano, Atos capítulo 28, Atos 28, versículo 30, diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Paulo ficou numa situação de prisão domiciliar. Ele estava preso em Roma, mas Paulo era cidadão romano e, por conta disso, gozava de alguns privilégios. E Paulo também ele tinha uma boa condição financeira em razão também do seu ofício, né, de fabricação de tendas. Então Paulo ele podia pagar
uma habitação, ele alugou, ele pagou aluguel. Veja que interessante, né? Esse é um princípio, você pode pagar? Nós sabemos que nem sempre as pessoas têm condições de pagar aluguel, às vezes em razão das circunstâncias. Às vezes o indivíduo fica doente, desempregado por um tempo, ele não tem condições, isso deve ser considerado por ocasião do aluguel, ao se pensar no aluguel, né? Por exemplo, em tempos de pandemia, quem vive de aluguel e também não tem um emprego estável e de repente se vê numa situação de desemprego, com certeza isso é algo que causa problemas até conjugais, né? Imagino que muitas pessoas têm enfrentado algo dessa natureza. Então existe esse risco quando nós adentramos a vida conjugal e seguimos aí pelo caminho do aluguel. Entretanto, quando nós olhamos para a Bíblia a respeito do que ela fala sobre o casamento, nós vemos em Gênesis, no capítulo de número 2, o versículo de número 24, um princípio que ele deve nortear a vida conjugal, e esse princípio eu acredito que ele é fundamental para essa decisão e compreensão a respeito da moradia, seja por aluguel ou seja a casa própria. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Esse é o princípio da autonomia conjugal. O homem, ao se casar, ele constitui uma nova família. E essa nova família, ela deve ir. Foi isso que Deus estabeleceu no princípio. Veja, Deus havia criado um casal, ordenou que esse casal se multiplicasse, que eles tivessem filhos, mas o próprio Deus também diz que os filhos desse casal, eles deveriam ir. Eles deveriam se movimentar geograficamente, eles não deveriam permanecer todos unidos no mesmo lugar. O deixar pai e mãe, ele é também geográfico, né? É necessário que haja esse afastamento geográfico para que a autonomia seja mantida. Porque, veja bem, quando o que é de costume, né, em alguns contextos acontece, ou seja, quando o casal está para se unir em matrimônio e constrói a sua residência no terreno dos pais, seja os pais da noiva, seja os pais do noivo, ou constrói, né, em cima, atrás, tanto faz. Quando se faz isso, essa autonomia conjugal ela acaba sendo prejudicada, porque de alguma forma sempre haverá interferências, sempre haverá alguma privação da liberdade. A privacidade do casal vai ficar prejudicada. Além disso, quando esse casal quando esse casal desejar se mudar, ir para um outro local, talvez em razão do trabalho, o indivíduo vai trabalhar numa outra cidade, essa casa que foi construída na propriedade dos parentes, ela acaba não podendo ser alugada, ela acaba não podendo ser vendida e todo o investimento ali ele acaba de certa forma se perdendo, né? Porque você não vai colocar um estranho para morar de aluguel na propriedade do seu pai, né? Uma pessoa que pode causar problemas ali, né? Então, poxa, você não vai poder vender porque vai causar problemas para os seus pais. Então, veja bem, é um fator complicador. E nós, como novas famílias constituídas, precisamos de autonomia, nós precisamos de privacidade. Agora, essa nova família formada, ela tem um líder, né? O líder é o marido e ele precisa exercer essa liderança com liberdade. Se esse casal vai
residir, por exemplo, na propriedade, no terreno dos sogros desse líder, é possível que a sua liderança seja podada, coibida, que é possível que haja interferência. Além disso, a autonomia conjugal ela não é apenas geográfica, ela deve ser financeira também. O casal deve buscar essa independência financeira, né? Então, veja, há problemas nesse modelo que é tão popular. Às vezes as pessoas dizem, olha, para você casar, você tem que ter casa própria. Mas, no contexto evangélico, por exemplo, as pessoas costumam casar muito jovens. E quando nós somos mais jovens, poxa, dificilmente alguém tem dinheiro para comprar uma casa, já casar e comprando a sua casa, né, uma casa independente. Dificilmente as pessoas têm dinheiro para isso. Estamos no início da vida conjugal, não temos tantos recursos. Então, nessa condição, sendo possível, eu entendo particularmente que o melhor caminho é o aluguel, porque você vai se deslocar geograficamente, você vai fazer a manutenção desse princípio da autonomia conjugal e, poxa, você vai poder exercer, né, o seu papel como cônjuge com liberdade, sem que haja intromissão da parentela, né? Então você vai poder ter liberdade. Aluguel não é pecado, aluguel não é maldição. Há inclusive especialistas que fazem uma abordagem mais técnica, especialistas do mercado financeiro fazem uma abordagem mais técnica e chegam à conclusão de que quando você coloca na ponta do lápis, você, entre pagar um aluguel e pagar um financiamento, é mais vantajoso pagar aluguel e você, de repente, investir parte do seu dinheiro em alguma outra coisa e assim aumentar o capital e, quem sabe, no futuro você adquirir um imóvel à vista, né? Porque os financiamentos eles possuem juros muito altos, né? Então há quem defenda essa ideia. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre um vídeo que eu assisti que traz que dá essa direção, né? Que faz uma abordagem nesse sentido, tá? Então, veja, há problemas, né, nesse modelo de se ter casa própria, ou seja, de construir na propriedade dos pais. Há dificuldades inerentes ao aluguel, né? Por exemplo, quem trabalha como autônomo ou, de repente, quem era empregado de uma empresa e nessa pandemia perdeu seu emprego, morava de aluguel, ficou em dificuldade para pagar o aluguel. Então há esse tipo de dificuldade na vida pagando aluguel, né? Por outro lado, um financiamento também, atraso das prestações, é um fator complicador. Então, assim, a gente precisa pesar aí essas alternativas, considerá-las, mas, assim, eu acredito que se não houver alternativa, se não houver recurso algum, aí você pode até partir para essa possibilidade, né, da construção na propriedade, mas seria o último caso. Até porque há uma tendência de nós nos acomodarmos quando nós não precisamos, quando nós já temos algo ali já estabelecido, porque essa condição de construir na propriedade dos parentes deveria ser uma condição provisória, deveria existir um esforço para mudar essa situação e, enfim, viver a autonomia conjugal. Se você está vivendo um momento difícil, olha, a alternativa que eu tenho é morar ali na propriedade dos meus pais. Sem problema, é um momento, mas é importante entender que isso é provisório. Isso não pode ser permanente, senão estaremos violando o princípio bíblico da autonomia conjugal, né? A gente não pode estabelecer moradia permanente na propriedade de nossos parentes. Precisamos ter a
autonomia, né? E quando digo propriedade dos parentes, eu digo esse contexto de morar todos no mesmo quintal, né? Ou talvez um em cima, outro embaixo, né? A gente precisa ter essa independência. É possível que você discorde também por conta da sua cultura, né? Isso acontece. Talvez você foi criado nesse tipo de cultura, entendendo que a alternativa mais viável para você ter a sua moradia é você construir na propriedade de seus pais, seus parentes, né? Então, e ter isso de forma permanente, né? Então é possível que você discorde, mas e não há problema algum nessa discordância, mas é importante que você considere essa possibilidade, né? Porque às vezes as pessoas impõem isso sobre nós como se o aluguel fosse uma maldição, que você não pudesse morar de aluguel, senão é como se você estivesse perdendo, né? E às vezes as pessoas fazem opção, né, por pagar um financiamento que é às vezes 2 ou 3 vezes maior do que o valor do aluguel que ia pagar, né? E com a afirmação, olha, eu estou pagando o que é meu, né? Mas a pessoa talvez vai pagar aí por 30 ou 35 anos e vamos imaginar, né, duas pessoas, uma pagando aluguel, a outra pagando financiamento. As duas pagaram aí por 30 anos, né? E as duas morreram, né? Nenhuma das duas teve a posse de fato do imóvel, né? Então o que a gente tem que entender? Poxa, nós aspiramos a essa segurança, né, que o imóvel próprio pode trazer, mas acima de tudo, nossa segurança está no Senhor. Nós cremos em Deus e confiamos nele como nosso provedor. Então, nós não dependemos da casa própria ou do aluguel para sermos felizes. Nós não dependemos da aquisição de um novo imóvel ou de um novo automóvel para alcançarmos a felicidade ou a harmonia conjugal. Na verdade, felicidade, harmonia conjugal são resultado, consequência da nossa relação harmoniosa com o Senhor. Então, isso é o mais importante. Então, a conclusão é que pagar aluguel não é pecado, basta você poder pagar. Se você pode pagar, né, se ele cabe no seu orçamento, amém. O período que você estiver morando ali vai ser bênção, porque o que estabelece o que vai estabelecer ali a felicidade na sua vida conjugal é a sua relação com Deus e a sua relação com o cônjuge, com os filhos, porque o mais importante não é a casa em que você mora, se ela é espaçosa, se ela é bem localizada. O mais importante não é isso. O mais importante é o que acontece nesse lar. O mais importante é como os relacionamentos se dão ali. Porque há pessoas que moram em casas espaçosas, bem localizadas, mas vivem o inferno. O casamento vai mal, as pessoas sofrem. O mais importante é como nós estamos vivendo. E vivendo numa relação harmoniosa com Deus, certamente nós viveremos também de forma harmoniosa com aqueles que residem conosco. Então é importante ter isso em mente, porque às vezes nós nos deixamos levar por por pensamentos seculares, ideias que não provêm das Escrituras. E isso acaba tendo um peso muito grande na nossa vida. É importante entender isso. Casa própria é algo bom, mas não é imprescindível para a sua felicidade. Você não precisa da casa própria para ser feliz. Você não precisa de um carro zero para ser feliz. Você, na verdade, para ser feliz, você só precisa de Jesus Cristo. Você só precisa de uma relação harmoniosa com Deus. Você só precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Isso é necessário. Agora, essas outras coisas não devem ocupar lugar central nas nossas preocupações. Espero que tenha ajudado o vídeo, espero que tenha esclarecido e que Deus o abençoe e que no próximo vídeo você possa continuar nos acompanhando.